Em vez de comentar sobre o episódio todo da semana de Euforia, eu vou tentar fazer uma coisa diferente e falar especificamente sobre uma cena do quarto episódio da segunda temporada. A cena, ou melhor, a sequência em questão é a que encerra o episódio em que temos várias passagens dos personagens e momentos reflexivos, quase como se eles estivessem carregando essa sina que os acompanham. O Nate, após a explosão de sinceridade do pai, que se via preso nessa vida de mentiras, é o aprisionado agora, com essa composição muito interessante que o enquadra na janela da casa. E falando brevemente sobre as composições, é muito interessante os enquadramentos, porque a forma como é feito ou coloca os personagens centralizados no centro do quadro, ou então nas laterais, como a gente vai ver em outros personagens. Como é possível ver nessa sequência do Fesco, em que ele tá sozinho, talvez ponderando sobre a merda que vai acontecer e o que ele vai precisar fazer com a descoberta do Mouse ter sido assassinado pelo Ashtray e talvez ainda mais envolvendo o fato da Rue ter pego as drogas com a Laurie e pelo jeito não estar fazendo o esquema que foi combinado e que talvez sobre pra ele pelo fato dele ser meio que a família dela e que ele confia nela cegamente. A Jules sente a dor da mentira da Rue e está tendo algo com Elliot, que fecha a porta, simbolizando talvez essa caixa que a Rue não queria estar. Porém é interessante também reparar como há composições religiosas dentro dessas passagens dos personagens, seja da Mary de braços abertos flutuando nessa piscina que quase emula um céu em que coloca ela acima do que está abaixo dela, e símbolo de divindade que de certa forma acaba retornando quando o Elliot está dentro da igreja e a composição coloca ele justamente abaixo da cruz. Alexi sozinha dentro do teatro e a câmera se aproximando dela, talvez para mostrar ela ponderando sobre a escolha dela ter feito essa peça inspirada nessas pessoas, na história de quem ela conhece e principalmente da irmã Cassie, talvez esteja ali dentro dela que seja uma escolha errada. E uma outra imagem que eu acho interessante é a da Cat junto com o Ita dentro do carro, que traz à tona de novo essa questão do aprisionamento, dela estar presa dentro dessa relação que ela não se sente confortável. E o breu, a escuridão ao entorno, mostrando que ela talvez não vê nesse momento uma saída para isso. Porém, a imagem mais forte e que perdura é justamente a da Cassie, com esse mar de rosa suspenso ao redor dela, que são rosas que são as que o Nate dá para ela. A inspiração para esse enquadramento e para essa composição foram murais mexicanos ou muralismo, que eu fui pesquisar, e um dos principais representantes desse movimento artístico é o Diego Rivera, que era casado com a Frida Kahlo, que aparece, é citada, tem essa referência a ela no começo do episódio. Porém eu acho interessante que dá para fazer um paralelo dessa composição da Cassie com uma outra questão bíblica que seria a Lilith, que tem um quadro chamado Lady Lilith, que é muito parecido um pouco a forma como é a composição, porque a gente tem a Lady Lilith e tem rosas ao entorno dela e tem essa penteadeira que está refletindo o Éden. E se a gente pega isso e transpõe para a realidade da Cassie, é quase como se esse Éden no qual a personagem se encontra seriam essas rosas do Nate, talvez representando esse relacionamento que ela gostaria de ter, mas ao mesmo tempo representando essa prisão no qual ela se encontra. Porém, algumas cenas que eu também quero citar, que é o caso do quarto da Jules, que está vazio e está chovendo, a chuva entrando, e a câmera centraliza ali a foto dela junto com a Rue, e a gente escuta a Rue falando, eu te amo. Só que pela forma como é montado e a composição, dá a entender que ela está falando sobre a Jules, mas talvez não seja sobre a Jules, e sim sobre o pai dela. Tanto é que tem uma ceninha entre essas que são colocadas que a gente tem um bebezinho andando dentro de uma casa que deve se ligar com os flashbacks do final da primeira temporada, em que a gente vê a Rue junto com o pai dela. O que por sua vez liga com uma outra sequência que a gente tem dentro desse episódio, que enfim, eu vou falar sobre ela também agora. A cena em questão que ocorre durante o episódio é a Rue mais uma vez se drogando, tomando pílulas e, pelas próprias palavras do Sam Levinson, indo para um lugar fora da realidade, entre a vida e a morte, o que faz uma junção muito interessante com a última cena do season finale da primeira temporada. A droga leva a Rue a esse lugar diferente e a voz do Labyrinth se torna quase que a representação etérea, divina desse lugar em que ela se encontra. No season finale da primeira temporada era essa sensação de excitação talvez do momento, enquanto que nesse momento da segunda temporada é muito mais sobre a dor e o luto. Tanto que a representação dessa vez é uma igreja barra capela,
que deve ser a capela da cidade, que já apareceu na season finale da primeira temporada e que aparece no final dentro desse episódio com o Elliot ali dentro. E aí no lugar de ter aquele monte de gente no season finale, aquela fanfarra, mostrando ali ela chegando nesse pico de euforia, aqui a gente tem esse culto, esse lugar onde as pessoas estão ali, inclusive o Elliot e a Jules, mas principalmente o Labyrinth acaba se tornando o único ponto de contato com a Rue e com a música. Curiosamente, o Labyrinth usa um terno da mesma cor do agasalho do pai, que a Rue usa em diversos momentos da primeira temporada, inclusive no season finale, no momento em que ela se droga. E ao abraçar o cantor, a música explode e a Rue é transportada, é quase como se ela abraçando o cantor, ela estivesse abraçando e se conectando com o seu pai. Tanto que trazendo o season finale de novo, no momento que ela usa a droga no final do episódio, ela não consegue abraçar a mãe nem a irmã, que parecem indiferentes àquilo, mas a pessoa que a abraça é justamente a figura do pai falecido. Então é possível fazer essa ligação de que a Rue está constantemente buscando de novo essa conexão com o pai, se drogando e ficando nesse limiar entre a vida e a morte. E aí quando ela consegue se conectar com o pai dentro desse episódio, no momento que a gente vê, ela agarra com todas as forças para que ele não se solte, para que ele deixe de existir novamente. Ao voltarmos para dentro do quarto da Rue, a gente vê que a personagem está de pé sozinha, abraçando o nada. Que pode ser a visão real da personagem ou talvez o efeito das pílulas que ela tomou passando e ela saindo desse plano em que ela se encontrava, dessa outra realidade. E um detalhe é que essa cena é a mesma cena do pôster da segunda temporada que tem lá a tag. Lembre-se desse sentimento, que deve ser justamente essa jornada da Rue de tentar ter esse sentimento de novo, de se conectar com o pai. Talvez da falta desse amor que ela sente, desse luto que ela tá passando, e aí para ela lidar com esse luto, ela tem que se reconectar com o pai, mas a única forma que ela encontra disso é justamente se drogando, ou até mesmo dessa conexão que ela busca com o pai ser uma forma dela tentar validar que ela ainda é uma boa pessoa. Quando ela abraça ele e fala, pede desculpa, ele fala que ela é uma boa pessoa. Tanto é que depois, quando corta pra cena em que ela tá abraçada de novo com o Labyrinth, você vê que ela tem um sorriso no rosto, porque deve ser o que tá passando dentro da cabeça dela. E aí no final do episódio, a gente tem de novo essa sequência dela abraçando o Labyrinth, que pode ser talvez a continuação dessa sequência dela ainda estar pelos efeitos, ou talvez ainda de que ela tenha novamente ingerido drogas para alcançar essa outra realidade onde o pai está presente. One day you will see me, believe me. Você gostou desse vídeo? Você acha mais legal do que as análises semanais? Deixa aí nos comentários para eu saber, assina o canal para fazer parte da comunidade. Se quiser deixar um joinha, eu agradeço demais e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.